Agora, na sequência, também tenho a honra aqui de apresentar o Nicolau Chaud, um outro palestrante que a gente ficou muito feliz com o aceite do convite dele. Falamos sobre um tema curioso para a gente aqui para os tempos de Covid. Deixa eu pegar direitinho aqui o currículo do Nicolau. Cadê que sumiu? Tá aqui. Então, o Nicolau, ele é graduado e mestre, graduado, mestre e doutorando pela PUC de Goiás. Ele é pesquisador básico, com enfoque nos estudos de escolha com humanos e infra-humanos. Também trabalha com desenvolvimento de habilidades básicas sociais e detecção de mentiras através do comportamento. É pesquisador clínico e desenvolvedor da terapia comportamental abrangente, trabalha com aplicações de design de jogos, à psicologia e ao ensino. Ele é psicólogo clínico, em consultório particular, e professor também em pós-graduação de terapia analítico-comportamental. Então, a gente fica muito feliz em receber você, Nicolau, com a palestra O Isolamento Social e a Perda de Sentido da Vida. Aliás, temas todos muito interligados aqui nessa manhã sobre os efeitos do isolamento. Então, a gente agradece muito, Nicolau, pelo aceite. Fica também muito à vontade. Obrigado. Primeiro eu queria saber se está ok meu áudio, meu vídeo. Está dando para me ouvir tranquilo? Te escuto bem, Nicolau. Tá. Então, queria agradecer muito pelo convite. Gostei muito da concepção dessa JAC, do tema. Fiquei muito feliz de estar compartilhando esse espaço com os meus colegas, né, que já falaram. Inclusive, eu achei que as falas que eu ouvi até então deram um contexto legal para algumas coisas que eu vou falar. Uma coisa que eu já queria deixar claro é que eu não vou usar slide, eu não sei se isso incomoda alguém, enfim, mas eu prefiro falar sem slide. Eu acho que o slide tira um pouco o meu foco, assim, não sei se tira de vocês. Estou com uma colazinha aqui, mas é só para não esquecer de falar nada. Mas vai ser mais um bate-papo mesmo, né? Eu estruturei a minha fala para tentar desenvolver um raciocínio. Acho que a minha fala vai ser mais a construção de um raciocínio do que a revisão de uma ideia já pronta. E imagino que no final ela vai dar margem para a gente conversar algumas coisas, a gente vai ter um tempo para isso. Então é isso aí. Eu só peço que eu ainda fico um pouco desconfiado de tecnologia, então se em algum momento meu áudio, minha imagem falar, vocês me sinalizem, por favor. Bom, eu vou falar desse tema, que realmente é um tema curioso, é um tema que eu venho me interessado e estudado por interesses pessoais há alguns anos, que é o sentido da vida. Me deparei com esse tema mais ou menos por acidente, quando eu falei dele pela primeira vez numa JAC, Anápolis, acho que faz uns 2, 3 anos. É um tema que geralmente quando a gente ouve falar dessa ideia de sentido da vida, a vida tem sentido, qual é o sentido da vida, parece que é uma pergunta filosófica, né? Enfim, uma pergunta talvez sem resposta para a gente que está acostumado a responder as coisas de um ponto de vista mais científico, mas o fato é que já há algum tempo, principalmente pessoal da psicologia positiva, que é uma área que eu vou fazer muita interface nesse discurso meu aqui, esse pessoal da psicologia positiva vem investigando já há algum tempo até temáticas relacionadas ao sentido da vida, ou eles, na verdade, o termo que eles usam é meaningful life, que eu traduziria como viver com sentido. Então, alguma característica do viver da pessoa que está diretamente relacionada à saúde psicológica e física das pessoas. Então, é um tema que eu acho que é extremamente relevante para a gente discutir dentro da psicologia, e eu acho que, sobretudo, agora, em momentos de pandemia, né, eu vou falar um pouco menos sobre o contexto do isolamento, porque eu acho que já foi muito bem discutido nas falas anteriores, mas eu vou discutir essa ideia do ponto de vista de o que tem a ver o sentido da vida, ou viver com sentido, com desconexão social. Eu queria começar a minha fala convidando vocês para pensar no seguinte, que eu acho que é uma situação que todo mundo já presenciou, já deve ter passado por isso em algum momento, mas há muito tempo atrás. Mas vocês vão saber do que eu estou falando. Vocês já perceberam como o humor de crianças muda muito rapidamente? Criança, quando eu falo criança, é principalmente criança muito pequena ou bebê. E o humor muda muito rapidamente no seguinte sentido, por exemplo.
Você está com uma criança que ela machucou, ela começa a chorar. O choro dela é muito sentido, muito copioso, parecendo que ela está sentindo uma dor assim, incompreensível. E, de repente, você dá um brinquedo para aquela criança e, imediatamente, a afeição dela muda completamente. E ela fica completamente tranquila, feliz e está tudo bem. Isso é uma coisa que a gente vê muito com criança. E o contrário, às vezes, acontece também. Ela pode estar extremamente feliz, aí o brinquedo dela quebrou e ela chora como se o mundo dela tivesse acabado. Então, o que acontece com... Eu estou falando crianças, bebês, mas com seres humanos, antes de que eles consigam desenvolver determinadas habilidades, que eu vou explicar quais são daqui a pouco, é que o nosso humor, as nossas emoções, o nosso bem-estar, ou aquilo que a gente está sentindo, é totalmente ligado ao que a gente está experienciando naquele momento. Então, se no presente momento eu estou experienciando algo positivo, eu vou ficar feliz. No presente momento, se eu estou experienciando uma situação ruim, eu vou ficar triste, e essas coisas mudam muito rapidamente. Isso para uma criança pequena. Crianças já um pouco mais velhas, mas principalmente adultos, não é exatamente isso que acontece. Então, vamos pensar numa situação, por exemplo, um adulto que está andando na rua e, de repente, ele perdeu a carteira, que é uma situação triste. Só que é uma situação triste, mas a forma como um adulto ou uma pessoa qualquer vai reagir, isso varia. A pessoa ela pode ficar um pouco triste, e esse triste pode passar, que seria mais ou menos a reação que a gente esperaria de uma criança. Essa pessoa pode ficar profundamente triste, e essa tristeza ela pode durar por muito tempo. Essa pessoa ela pode dizer, não, meu dia acabou a partir do momento que eu perdi minha carteira. Ou essa pessoa ela pode nem se importar. E da mesma forma, uma pessoa que está andando na rua e ela encontra um dinheiro, encontra uma nota de R$50, ou uma nota de 200, né? Quem sabe, daqui a uns dias, ela pode ter várias reações também. Ela pode ficar um pouco feliz naquele momento e a felicidade dela passa rapidamente. Ela pode ficar extremamente feliz e é uma felicidade que vai perdurar para o dia inteiro dela. Ou ela pode não sentir nada. Ela achou aquela nota de dinheiro, ela deixa lá ou ela cata e aquilo não afeta em nada o humor dela. Então, a gente vê que para os adultos, para a gente, vamos dizer assim, a reação que a gente tem diante dos fatos do nosso cotidiano é diferente do que esse padrão que a gente observa com crianças. De se acontecer alguma coisa boa, eu estou extremamente feliz. Se acontecer alguma coisa ruim, eu estou extremamente triste. E isso muda muito rapidamente à medida que vão acontecendo coisas no meu dia. Para a gente é diferente. Então, eu quero discutir um pouco com vocês da onde que vem essa diferença, por que nós adultos, que características ou comportamentos nossos adultos fazem com que a gente reaja diferente, que o nosso humor mude de forma diferente a fases bons e ruins da nossa vida, e por que isso é diferente de uma pessoa para outra. Por que uma pessoa reage de uma forma, outra pessoa reage de outra forma, ou a mesma pessoa reage de formas diferentes em momentos diferentes. O argumento central que eu vou desenvolver, e eu já peço um pouco de desculpas e de atenção de vocês, porque eu vou usar a palavra sentido em vários sentidos durante a minha fala, e esse acabou de ser um deles, mas o argumento central que eu vou desenvolver aqui é de que essas diferenças elas têm a ver com comportamento verbal. E eu vou tentar explicar para vocês como. Então, vamos supor a seguinte situação. Você está numa festa, encontrando pessoas, acho que não seria um fato atual, né? Espero que não. Mas você está numa reunião de pessoas e uma pessoa vira para você e fala assim, nossa, que sapato bonito. A pessoa elogia seu sapato, por exemplo. Qual que é o impacto? A gente está preocupado em descrever isso. Qual que é o impacto daquele evento sobre o seu comportamento? Você pode ficar feliz, você pode ficar triste, você pode não sentir nada, você pode ficar muito feliz, enfim. A ideia é, esse impacto depende da forma como você dá sentido àquele evento. Esse dar sentido tem a ver o que você diz, esse diz pode ser privado ou publicamente, muitas vezes privadamente, o que você diz sobre aquele acontecimento. Então, vamos pensar em opções. A pessoa elogiou seu sapato. Você pode dizer, nossa, que pessoa fútil, ela está apegada a roupas, por exemplo. Você pode julgar a pessoa negativamente por causa daquele elogio. Ou você pode se julgar negativamente por causa desse elogio, pensando assim, nossa, a pessoa está elogiando meu sapato, não é a única coisa bonita que tem em mim, deve estar muito feio hoje. Ou então você pode pensar assim, essa pessoa está elogiando meu sapato, ela vai me pedir alguma coisa. O que será que ela quer de mim? E você vai ficar um pouco desconfiado daquela pessoa. Ou você pode ter uma fala mais ou menos assim, nossa, eu sou muito cuidadoso para escolher os meus sapatos, porque eu acho que o sapato que eu uso define muito quem eu sou enquanto pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa elogiou meu sapato, eu fico muito feliz, porque eu acho que isso diz algo positivo sobre mim também. Então,
Então, dependendo da relação que você estabelece entre esse evento ocorrido e alguma outra coisa, você vai se sentir de forma diferente em relação àquilo que aconteceu e você vai reagir de forma diferente ao que aconteceu, porque a função daquele evento vai ser se transformada. E essa transformação de função, ela se dá por essa relação que é estabelecida verbalmente. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, mas vou aprofundar muito nessa ideia. Como eu estou com o YouTube aberto aqui também, eu sei que a minha fala demora um pouco, então se vocês falarem alguma coisa, vocês vão falar bem depois do que eu vou ter falado, mas vou tentar acompanhar aqui, se vocês se perderem, vocês me avisam. Mas basicamente, no centro do comportamento verbal, e isso parte de uma leitura mais atual do comportamento verbal, que é ligado a algumas ideias da teoria das molduras relacionais, da RFT, em essência, o que é comportar-se verbalmente? Comportar-se verbalmente é estabelecer relações entre coisas e, a partir dessa relação, você transforma a função dessas coisas. Isso é comportar verbalmente. Então, quando você diz assim, a pessoa está elogiando meu sapato, isso quer dizer que ela é uma pessoa fútil, você está relacionando o elogio à futilidade da pessoa e essa relação transforma a função do elogio e da pessoa, vamos dizer assim. Isso é o que você faz quando você está se comportando verbalmente. Em termos menos técnicos, menos behaviorais, vamos pensar assim, quando você faz isso, o que você está fazendo é você está dando sentido à experiência. Então, a pessoa elogiou meu sapato. Qual que é o sentido disso? Eu preciso dar sentido a isso para saber como que eu vou reagir. A pessoa elogiou meu sapato, e agora? O que eu faço? Então, eu preciso dar sentido àquela situação. Esse dar sentido acontece através do comportamento verbal. Então, eu relaciono aquela situação a alguma outra coisa que transforma a função dela e me ajuda a reagir de alguma forma. Então, esse é um dos sentidos da palavra sentido que eu vou usar nessa fala minha. Atribuir sentido ou ver sentido quer dizer relacionar uma experiência a outra de forma que me faça reagir dela de determinada forma. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu quero que vocês observem o que passa pela cabeça de vocês quando vocês imaginam as situações que eu vou descrever aqui. Por exemplo, você fez uma prova, alguns de vocês eu imagino que sejam acadêmicos, mas enfim, a gente faz provas a vida inteira, né? E você obteve uma nota boa. O que isso quer dizer? Tem várias coisas que você pode dizer sobre nota boa. Tipo assim, é o mínimo que eu poderia fazer, é a minha obrigação, ou que bom, eu tirei uma nota boa porque eu estudei bastante, ou não sei porque eu tirei uma nota boa porque eu nem estudei tanto. Uma outra situação, você está mandando mensagens para uma pessoa, a pessoa não está respondendo às suas mensagens. Qual que é o sentido disso? Você só vai conseguir se comportar adequadamente diante dessa situação se você conseguir atribuir sentido a ela. Esse atribuir sentido é o comportamento verbal, de relacionar isso com alguma outra coisa. E quando você faz isso, você muda a função da mensagem ignorada. Ou, por exemplo, você foi assaltado na rua. Eu vejo que o comportamento de dar sentido ele tem uma frequência maior quando a gente está falando principalmente de coisas ruins. Quando você foi assaltado na rua, você de repente perdeu seu celular e todo o seu dinheiro que você carregava. Que é uma situação extremamente desconfortável, é ruim demais. Sua cabeça começa a trabalhar, porque você precisa dar sentido àquilo para você saber como reagir, porque me levaram minhas coisas, e agora o que eu faço? Você só consegue fazer alguma coisa quando você dá sentido àquilo. E a nossa cabeça fica trabalhando. Eu falo a nossa cabeça, mas a coisa não é só privada. Às vezes você vai querer conversar muito sobre aquilo para ajudar a te dar sentido à coisa. Ou uma situação que é nossa de terapeutas, eu imagino que esteja acontecendo com maior frequência na pandemia. Seu cliente começa a faltar sessões com muita frequência. E aí? Qual que é o sentido que você dá para isso? O sentido que você vai dar vai estar relacionado à forma como você vai reagir. Se você fala assim, meu cliente está faltando muito, eu não estou fazendo um bom trabalho, você vai reagir de uma forma. Se você fala, meu cliente está faltando muito, ele está resistente à terapia, o seu comportamento vai ser outro, aquilo que você vai sentir vai ser outro. Então, isso é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Muito do nosso comportamento verbal é dar sentido às nossas experiências. À medida que a gente vai vivendo coisas, a gente vai falando coisas sobre aquilo que a gente vai vivendo para dar sentido a elas. Se a gente pensa assim, toda a nossa experiência, em certo sentido, todo o nosso mundo, ele é verbalmente mediado. A função de qualquer coisa no mundo, o sentido de qualquer coisa no mundo, de qualquer fato, de qualquer objeto, de qualquer coisa, vem, em partes pelo menos, mas eu imagino que em grande parte,
do conjunto de coisas que a gente já falou sobre aquilo ao longo da nossa vida, ou do conjunto de coisas que a gente já ouviu outras pessoas falarem sobre aquilo ao longo da vida. Então, por exemplo, você falou, vocês ficaram sabendo, vai ter uma Jaque online. Como eu devo me comportar diante disso? Aí, se vocês escreveram, imagino sim, né, porque vocês estão aqui, mas a escolha de vir até aqui veio do conjunto de coisas que no passado já se foi falada sobre Jaque online, sobre análise de comportamento, sobre eventos online, enfim. A função disso, ela foi construída verbalmente através de várias experiências. Então, isso é o que eu estou chamando de dar sentido. E eu acho que, espero que essa ideia faça sentido para vocês. Eu acho que quando eu estou falando disso, assim, de que o nosso comportamento verbal, muitas vezes privado, altera a função e determina o que a gente fala e faz, do que a gente sente e faz. Eu acho que quando eu falo isso, eu não estou cometendo nenhuma transgressão do ponto de vista behaviorista, mas, ao mesmo tempo, essa também é a ideia central por trás, não do cognitivismo, mas das terapias cognitivas. Essa ideia de que a forma como eu interpreto mentalmente uma situação determina como eu vou agir e como eu vou me sentir. E, de fato, isso não é uma mentira por completo. Mas eu acho que, como a gente está olhando não para fenômenos cognitivos, mas para comportamento verbal, a gente tem coisas a mais para falar sobre esse processo a partir do momento que a gente se dispõe a ter um olhar behaviorista. Então, eu quero que a gente olhe mais a fundo a esse comportamento de dar sentido, fazendo uma leitura behaviorista comportamental que, às vezes, por mais que a gente seja analista do comportamento, a gente esquece de fazer. Porque o que eu falei até agora, apesar dos termos, eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe, entende e leva isso em consideração na clínica, que é como a pessoa está pensando as coisas tem a ver com o que ela está sentindo e como ela está agindo. Mas eu acho que uma visão behaviorista disso vai além. Então, deixa eu só me controlar no tempo aqui. Primeira ideia que eu acho importante é uma coisa que a gente repete muito ao longo da vida, mas apesar de a gente repetir, eu acho que essa ideia às vezes é dita de forma vazia, é que comportamento verbal é um operante. Quando a gente fala comportamento verbal é um operante, o que isso quer dizer? Primeira coisa, a origem do comportamento verbal são as contingências. Ele é um comportamento aprendido em contato com as contingências. Então, se eu pensei determinada coisa, ou se eu dei determinado sentido ou determinada situação, isso não aconteceu porque aquele sentido que eu dei é óbvio. Por exemplo, se eu falar assim, tem uma pessoa ignorando minhas mensagens há muitas horas, ou talvez há muitos dias. Então, minha dedução lógica é que essa pessoa não está querendo falar comigo. Se eu atribuir esse sentido a essa situação, não é porque é lógico, é porque essa fala minha, a pessoa não está querendo falar comigo, ela foi aprendida por contingências. Isso é uma diferença muito importante. A gente tende a enxergar uma racionalidade no comportamento verbal que na prática não existe. O que a gente chama de racional, o que faz sentido para a gente racionalmente, é aquilo que contingências para a gente ensinaram que faz sentido. É aquilo que foi reforçado em contingências do ambiente, externas a nós mesmos. Então, essa é uma ideia. Origem do comportamento verbal, comportamento qualquer comportamento verbal, são contingências externas. A segunda ideia é, essas contingências são sociais. Então, quem me ensina a dar sentido, da forma que eu dou sentido para as minhas experiências, são as outras pessoas. Isso eu acho importante a gente pensar, porque por mais que seja óbvio que são outras pessoas que me ensinem a comportar verbalmente, eu acho que isso é óbvio, mas às vezes a gente esquece que são outras pessoas que me ensinam a me comportar verbalmente de determinadas formas. Então, se, por exemplo, na história do sapato lá, eu posso pegar um elogio para ficar desconfiado de quem elogiou, ou eu posso pegar aquele elogio para ficar extremamente feliz porque aquilo de igual sobre mim, isso alguém me ensinou a atribuir esse tipo de sentido àquela experiência. Então, a origem da visão que eu tenho de mundo, ela é sempre social, no sentido de que alguém me ensinou a pensar as coisas do jeito que eu penso, ou a falar sobre as coisas do jeito que eu falo. Isso eu acho que é uma segunda implicação de pensar o comportamento verbal como operante. E a terceira é, o comportamento, enquanto operante, o comportamento verbal ele não é só originado de contingências sociais, ele é mantido por contingências sociais. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante pensar sobre o comportamento operante é que ele é indissociável da condicionamento operante. Porque o condicionamento operante é a aprendizagem do operante e o comportamento é a emissão de alguma coisa. Mas toda vez que você emite um comportamento operante, ou ele vai ter uma consequência reforçadora, ou vai ter uma consequência punitiva, ou não vai ter consequência nenhuma.
E qualquer um dos casos vai alterar a frequência do comportamento. Então, o tempo inteiro que você está se comportando, e esse se comportar inclui falar, seu comportamento está tendo consequências que está alterando ele. No caso do falar, essas contingências são em grande parte sociais. Então, a forma que a gente fala não depende só de como meus pais me ensinaram a ver coisas na infância, não. Depende de contingências muito atuais sobre as quais eu estou tendo contato. Então, essa é uma ideia importante também de pensar do verbal como operante. Ele é constantemente sensível a contingências presentes atuais. Retomando a ideia do dar sentido, a forma como eu dou sentido à minha experiência depende de contingências sociais atuais nas quais eu estou inserido. Falando em extinção, eu estou ligeiramente agoniado de saber se vocês estão me ouvindo, que eu estou tendo zero feedback da minha fala aqui, mas, enfim, se eu perder, se perder minha conexão aí, vocês me avisam. Mas olha uma ideia interessante que eu acho que a gente extrai disso. A gente, por mais que na análise do comportamento a gente não fale muito de personalidade, a gente intuitivamente acredita que existem algumas coisas sobre mim, ou sobre cada uma das pessoas, que são constantes. Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando disso. O que é constante do jeito de se comportar da pessoa? Isso aparece em várias situações. Quando a gente fala de personalidade, quando a gente fala de idiosincrasias. Uma coisa que é muito clara para mim é que muito do que a gente chama de personalidade tem a ver com o funcionamento verbal da pessoa. Se a forma como eu dou sentido, a forma como eu crio relações, a forma como eu transformo funções, ela determina como eu me sinto e como eu me falo, e isso tem muito a ver com personalidade, então o que a gente chama de personalidade tem muito a ver com o repertório verbal da pessoa. E a gente acredita que isso é fixo. Só que eu acredito que, em grande parte, o fato do nosso comportamento nesse sentido ser fixo não tem a ver que existe algo mais ou menos imutável com a gente. Isso tem a ver com uma estagnação do nosso ambiente social. E observem se isso que eu estou falando não faz sentido para vocês. Quando a gente é novo, o nosso ambiente social ele sofre transformações muito rapidamente, no sentido assim, você é uma criança que está só em casa, de repente você está indo na escola, sua escola você muda rápido de séries ou de escolas, de repente você está no ensino médio, começa a conviver com pessoas totalmente diferentes, entra na faculdade, pessoas totalmente diferentes, mas à medida que a gente vai envelhecendo, nosso ambiente social fica cada vez mais estagnado, mais fixo, menos mutável. Então, você se casa, geralmente a pessoa que se casa afasta em algum grau dos amigos, então seu ambiente social começa a ficar sempre as mesmas pessoas, sua esposa ou marido, a família, as pessoas que você convive no ambiente de trabalho. Então, seu ambiente social ele tende a se congelar, vamos dizer assim, em algum grau ao longo da nossa vida. E eu acredito que, em grande parte, é por isso que o nosso comportamento se congela também. Porque as contingências elas ficam mais ou menos estáveis. E a gente acha que isso diz algo sobre a nossa personalidade, mas, na verdade, o que a gente chama de personalidade, muitas vezes, é só uma estagnação das contingências. E você pode observar que isso é verdade quando essas contingências sociais mudam, mesmo que temporariamente, muda o seu comportamento temporariamente, o comportamento em vários sentidos. Muda o que você sente, o que você fala, o que você pensa, o que você faz. Então, por exemplo, uma coisa que eu observo muito em relatos de cliente em consultório. Às vezes, pessoas muito ansiosas, têm muitos pensamentos obsessivos, elas estão fixadas em ideias que fazem muito mal para elas. Elas fazem uma viagem, que é uma mudança dramática de ambiente físico e social. Enquanto essa viagem dura, ela se sente outra pessoa, a ansiedade desaparece, as preocupações fazem menos sentido para elas e elas começam a agir de forma diferente, às vezes se sentir mais corajosas, menos inibidas de fazer coisas. E assim que elas retornam à casa delas, essa ansiedade e inibição, elas voltam. Então, mudou o ambiente social, mudou o comportamento delas. Às vezes você observa que você tem grupos de amigos que você se sente uma pessoa diferente quando você está agindo com um grupo e está agindo com outro. Quer dizer, cada grupo ele modela um repertório social diferente seu e esse repertório verbal ele tem muito a ver com quem você é naqueles contextos. Um exemplo que eu acho muito interessante é como isso aconteceu comigo, eu acho que deve ter acontecido com todos vocês, como a gente sente que a gente vira outra pessoa quando a gente entra na faculdade, que eu acho que é uma das mudanças de ambiente social mais significativas pelas quais a gente passa na nossa vida. Eu sinto que eu entrei uma pessoa na faculdade, saiu outra, eu acho que vários de vocês vão se identificar com esse relato também, mas é exatamente por causa disso, porque a pessoa que a gente é, ou talvez o que eu usaria agora, a pessoa que a gente está, tem a ver com o nosso comportamento verbal, que por sua vez tem a ver com as contingências sociais presentes.
ok? Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Então, recapitulando o que eu falei até agora. A gente dá sentido, ao contrário do que uma criancinha pequena faz, que ela só vive o que está acontecendo no momento, aquilo que a gente vive tem a ver não só com o que acontece no momento, mas com o sentido que a gente dá para aquilo. Esse dar sentido é um comportamento verbal que envolve estabelecimento de relações, e esse comportamento verbal ele é criado e mantido por contingências sociais históricas e presentes. Okay? Essa é a ideia que eu quis passar até agora. Ainda não falei, não toquei no termo isolamento ainda, mas eu acho que vocês já estão começando a sentir que a partir do momento em que eu me desligo de outras pessoas vai ter algum efeito nisso, mas vamos chegar lá. Vou fazer um pequeno salto agora para falar do conceito de sentido da vida, que já é um sentido numa palavra diferente, é tentar responder essa pergunta, assim, qual é o sentido da minha vida? Vou fazer essa pergunta, eu vou dar tipo 5 segundos para vocês tentarem responder, porque eu já imagino que não é uma resposta fácil de se dar mesmo. Mas se alguém perguntar para você, que é uma pergunta que não se faz, eu acho que as pessoas deveriam se fazer essa pergunta pelo menos às vezes. Qual é o sentido da vida para você? Quando você está tentando responder essa pergunta, você não está tentando relacionar um acontecimento a alguma coisa. Você está tentando relacionar toda a sua vida a alguma coisa, a uma coisa só. O que a gente está chamando de sentido da vida é talvez uma ideia que, quando se relaciona com vários outros acontecimentos da sua vida, significativos, que eu estou falando do sentido da vida, ela tem um efeito transformador poderoso. A forma como as pessoas... Nem todo mundo dá conta de responder essa pergunta, obviamente, e eu vou discutir as implicações disso, mas as respostas que as pessoas dão para essas perguntas variam bastante. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode dizer assim, não, o sentido da minha vida é me tornar um profissional mais bem-sucedido que eu conseguir, é isso que me move. Uma pessoa ela pode dizer assim, não, a minha vida, o que dá sentido para a minha vida é viajar e conhecer pessoas e conhecer lugares diferentes, é isso que me move. Outra pessoa pode falar, não, o que eu enxergo que faz sentido na minha vida é criar uma família e cuidar da minha família para ajudar ela a crescer junto comigo. É isso que me move. Quando a pessoa ela dá sentido à vida dela, ou a um conjunto de fatos que a gente chama de vida dela dessa forma, isso tem vários efeitos. E eu chamaria esses efeitos de efeitos amortecedores e potencializadores. São efeitos amortecedores de experiências ruins e são efeitos potencializadores de experiências boas. Então, por exemplo, eu fiz um investimento na bolsa e eu fiz um investimento errado e eu perdi 10 mil reais. O que isso significa para mim? Se eu sou uma pessoa que eu dou sentido na minha vida através do meu crescimento profissional e financeiro, que é o que muitas pessoas fazem, esse sentido que eu dou à minha experiência tem um efeito potencializador na aversividade da minha perda de dinheiro. Ok? Então, isso é o que eu chamaria de um efeito potencializador. Mas se, por outro lado, eu estou vivendo uma pandemia no qual eu estou triste, sozinho, desregulado, comendo demais, com horário de sono desregulado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, como está todo mundo mal, aumentou muito minha clientela e eu aumentei bastante a minha renda, que eu acho que é alguma coisa que está acontecendo com algumas pessoas. Então, eu consigo amortecer o sofrimento que eu tenho pelas outras coisas que estão acontecendo na minha vida, porque aquilo que me dá sentido está indo bem. É nesse sentido que a gente pode falar em sentido da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que o sentido da vida dela tem a ver com conhecer o mundo, conhecer pessoas. Quando ela está vivendo uma rotina que ela está trabalhando demais, mesmo que ela esteja ganhando muito dinheiro, ela vai se sentir vazia, porque ela não está conseguindo relacionar aquilo que faz muito sentido para ela com nada que ela está vivendo naquele momento. Vocês entendem mais ou menos o que eu estou chamando de sentido da vida? É uma ideia que você relaciona ela a fatos significativos, bons ou ruins da sua vida, que pode aumentar o poder de coisas boas ou ruins, mas pode também amortecer o impacto de coisas ruins ou boas, principalmente coisas ruins. Tá. Uma ideia, deixa eu olhar meu tempo aqui. Uma ideia que eu acho muito importante quando a gente fala de sentido, e nesse sentido eu acho que às vezes me incomodam alguns discursos que aparecem, inclusive, em terapias de terceira geração, é que isso que eu estou chamando de sentido na vida não é um valor no sentido assim, de que é algo latente ou subjacente ou intrínseco ou implícito na pessoa.
esse sentido da vida não é algo a ser descoberto. O que eu estou chamando de sentido da vida é um comportamento. Até agora eu tinha construído a argumentação de que dar sentido é um comportamento verbal. Então, a pessoa que tem um sentido na vida, ou que ela age de acordo com esse sentido na vida dela, ela faz isso se comportando verbalmente. Esse sentido só existe enquanto comportamento ele precisa ser emitido, ele precisa ser falado. Às vezes falado para si mesmo, mas muitas vezes falado publicamente mesmo, porque aí você coloca nas contingências sociais. Isso eu acho que é uma ideia fundamental e nada mais behaviorista do que pensar no sentido da vida dessa forma, se comportar verbalmente. Pessoas que não têm essa habilidade, é por isso que eu falei para vocês que às vezes essa pergunta assim, qual é o sentido da sua vida, é uma pergunta que ela precisa ser respondida às vezes. Porque pessoas que não têm essa habilidade de relacionar fatos significativos da vida dela, ou fatos tanto bons quanto ruins, importantes, com alguma coisa maior, elas vão se comportar de forma mais parecida com as crianças, que eu falei no início da minha fala. Em que sentido? Que elas vão estar sendo infantis. No sentido de que se está acontecendo alguma coisa boa, eu fico bem. Se está acontecendo alguma coisa ruim, eu fico mal. E meu humor varia muito rapidamente. Parece que eu não consigo sentir uma constância em mim mesmo. E acompanhar, talvez, de um sentimento de vazio. Talvez, assim, como a gente está falando, já estou deixando implícito de que existe uma perda do sentido como decorrente do isolamento social. Talvez isso é algo que vocês estão experienciando agora, dependendo do grau de isolamento que vocês estão. Uma ideia de não necessariamente vocês estão mal, mas de que o humor de vocês talvez esteja oscilando mais. Se quando está acontecendo alguma coisa bom, vocês ficam ok. Quando está acontecendo alguma coisa ruim, você fica muito mal, mas parece que é mais difícil ter um sentimento de constância, porque esse sentimento de constância ele vem da habilidade verbal de dar sentido. Ok. Vou seguir adiante, depois se surgir alguma dúvida sobre isso, a gente fala no final. A psicologia positiva, como eu falei para vocês no início, ela estuda esse sentido, o sentido da vida. E ela estuda o sentido da vida, sobretudo, como uma VI, no seguinte sentido, assim. As pessoas que conseguem enxergar maior sentido na própria vida, que diferença que isso faz? Então, eu vou falar para vocês, a partir das pesquisas, que são, apesar de não serem... Não, eu estou falando de uma área que não é a nossa, mas é uma área que trabalha com um rigor científico muito legal, assim, então acho que a gente pode aproveitar dos dados deles. Então, o que as pesquisas empíricas sobre o sentido da vida na psicologia positiva têm mostrado até agora? Então, o dado mais claro, que eu acho que coisas que eu falei até agora vão explicar por que ela acontece. Pessoas que enxergam sentido na própria vida, elas são mais resilientes e são mais capacitadas para lidar com adversidades. Então, quando acontecem coisas ruins, eventos traumáticos ou algo trágico, como está acontecendo agora na pandemia, na verdade é um conjunto de tragédias, né, que acompanha a pandemia. Então, as pessoas que enxergam sentido na própria vida, elas estão mais preparadas para lidar com isso, elas superam melhor, talvez elas consigam dar isso que eu chamo de um efeito amortecedor. Segundo, pessoas que enxergam sentido na própria vida, ou que vivem com sentido, elas têm menor incidência de todos os tipos de desordem psicológica, tanto ligados a problemas de depressão ou de ansiedade. E terceiro, que é um dado extremamente interessante também. Pessoas que vivem com sentido, elas têm menor incidência de vários problemas ligados à saúde física, como problemas cardíacos e problemas imunes, enfim. Então, é uma lista de problemas grandes que são estudos separados. E elas, inclusive, vivem mais. Esse é um dado que aparece também. Pessoas que enxergam sentido na própria vida, elas têm uma expectativa de vida maior do que quem não. Então, é isso que a psicologia positiva vem encontrando, vários efeitos, como eu disse para vocês, benéficos do ponto de vista de saúde física e psicológica, do viver com sentido. Mas quando a psicologia positiva faz isso, ela faz estudando o sentido como a VI, né, a variável independente, como a causa. Mas num olhar behaviorista, até entendendo que esse sentido é um comportamento, não basta para a gente olhar para um comportamento e o impacto que ele tem em outros comportamentos. A gente tem que entender que tipo de contingências originam e favorecem a emissão desse comportamento. Então, uma coisa que eu acho que fica claro para vocês é que, quando eu falo assim, que existem determinadas ideias que constroem um sentido da vida, que deixam a gente mais resistente, mais resiliente, mais preparado para lidar com a adversidade, eu acho que está claro para vocês que não é qualquer ideia. Uma pessoa não pode dizer assim,
Sentido da minha vida é colecionar tampinha, e se eu estou colecionando muito tampinha, eu consigo lidar com qualquer adversidade, eu vou ficar bem. Não é qualquer coisa, não é qualquer base que eu consigo dar para isso que eu estou chamando de sentido da vida que vai me dar esse poder e esse efeito. Então, a pergunta que eu acho que deve ser feita, quando a gente quer olhar para as contingências que dão origem, eu vou até ler, assim, que eu escrevi uma frase, só gostei da frase que eu escrevi depois, porque eu acho que é um jeito mais concreto, operacionalizável e mais behaviorista de tentar buscar o sentido da vida. A pergunta é: quais contingências verbalmente descritas têm o poder de provocar esses efeitos ao se relacionar com outras? O que isso quer dizer? Que existem determinadas contingências que eu vou experienciar elas, mas não só experienciar, que eu vou descrever se relacionando com outras, na relação com outras experiências que podem trazer esses efeitos benéficos para a minha saúde psicológica. Então, a pergunta behaviorista do sentido da vida é não só da fala, mas quais são essas contingências? E essa pergunta ela tem respostas empíricas também, que em grande parte são também produzidas pela própria psicologia positiva. Então, a psicologia positiva ela discute um termo que eu gosto de uma autora, que inclusive é uma autora que fundamentou muito essa fala minha, que ela fala que são os pilares do viver com sentido. Quais são as experiências de vida que a pessoa precisa para conseguir enxergar sentido na própria vida? Tem várias respostas para essa pergunta, mas eu acho que duas são as mais fortes e as mais ligadas ao nosso tema atual que eu quero discutir. O primeiro pilar é o pilar do pertencimento. Pertencimento, falando de forma ampla, eu me sentir parte de algo maior, eu me sentir conectado a algo ou a alguém, eu me sentir reconhecido e valorizado pelas pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que têm experiência de pertencimento, eu sinto que eu faço parte de algo que não sou só eu, que envolve outras pessoas, e sou valorizado e reconhecido como parte daquilo, elas têm maior força para conseguir observar, enxergar sentido na própria vida. Quando eu falo assim de sentir conectado e fazer parte de algo maior, isso é uma fala muito abstrata. Concretamente, eu estou falando do quê? Pessoas que têm pertencimento são aquelas que experienciam um evento simbólico que eu chamaria de aceitação social. Por que eu estou chamando aceitação social de um evento simbólico? Porque ele não pode ser definido topograficamente. O que eu chamo de aceitação social é a sinalização de que eu ou meu comportamento está em conformidade com aquilo que é relevante para o meu grupo. Então, como que isso pode aparecer, por exemplo? Se eu sou de uma família que é muito voltada para sucesso profissional e financeiro, quer dizer, minha família, aquela família que todo mundo é médico e rico, e a pessoa que nasceu na família, ela sente que se ela não for médica e rica também, ela não vale ninguém dentro da família dela. Então, se a família configurou como um grupo no qual as características e comportamentos que são valorizados são esses, quando eu vou emitir comportamentos que têm como consequência eu me desenvolver na carreira ou aumentar meu dinheiro, eu vou me sentir aceito perante aquele grupo. Eu acho importante chamar essa aceitação de simbólica, porque não precisa ninguém chegar e bater palma para mim e falar parabéns por você estar ganhando muito dinheiro. O grupo ele estabelece o dinheiro com função de aceitação social a partir do momento em que ele sinaliza uma maior aceitação pelo grupo. A mesma coisa para a rejeição. Se meu grupo tem valores que produzem aceitação social, eu tenho outros valores que produzem rejeição também. Então, por exemplo, na nossa comunidade de analistas do comportamento, eu vejo como um valor muito forte de aceitação social é o behaviorês. Em que sentido? Pessoas que falam uma linguagem tecnicamente correta dentro de termos analíticos comportamentais, elas são mais bem vistas dentro desse grupo, são as analistas do comportamento, e pessoas que usam mais termos, enfim, mental, sei lá, quais são os termos considerados mentalistas, elas são, às vezes, explícitas, às vezes, implicitamente rejeitadas pelo grupo. Então, só pelo fato, às vezes, de eu falar com uma linguagem que é mais consonante com a do grupo, eu já consigo me sentir mais aceito e mais pertencente. Então, uma ideia é essa. Voltando para a ideia do ter sentido. Eu consigo enxergar sentido quando eu estou inserido num grupo, esse grupo ele tem valores do que é aceito e do que é rejeitado, e o meu comportamento, as minhas características pessoais estão consonantes com aquilo que é aceito. Isso é um primeiro pilar do que seria o viver com sentido. É claro que quando a gente fala grupo, esse grupo pode ser várias coisas, a gente tem inserido em vários grupos ao mesmo tempo. O grupo pode ser a família, o grupo pode ser meu grupo profissional, pode ser um grupo ideológico, por exemplo, eu sou uma pessoa feminista.
Então, se o meu comportamento está em consonância com aquele grupo, isso também gera esses efeitos, além do feedback direto que eu vou ter daquele grupo meu, né? O segundo pilar, eu vou falar só de dois. Assim, dá para falar de vários, mas dentro da discussão do isolamento, eu quero falar principalmente de dois. O segundo pilar do viver com sentido é o que eu chamaria de serviço ao outro. E ele significa, de uma forma muito simples, a percepção de que aquilo que eu faço impacta positivamente na vida de outras pessoas. Isso eu posso fazer de várias formas. Eu posso ser uma mãe, ou um pai, né, no meu caso, que percebe que aquilo que eu faço está trazendo alguma coisa de boa para os meus filhos. Eu posso ser um professor que percebo que a minha fala está enriquecendo os meus alunos. Eu posso fazer isso enquanto terapeuta de formas que espero que sejam óbvias. Mas eu posso fazer também, por exemplo, como um namorado que eu enxergo esse pilar da minha vida, assim, do serviço ao outro, como alguém que às vezes paparica muito a minha namorada, está muito focado em fazer aquela pessoa individualmente feliz. E se eu observo que eu estou sendo bem sucedido naquele esforço meu, isso dá sentido para a minha vida e para as minhas ações. E se eu sinto que o meu comportamento não está conseguindo trazer o resultado que eu quero, ou a pessoa não está feliz, isso me incomoda bastante e me faz sentir desconectado. Então, isso é o que eu diria que é um segundo pilar importante. Então, ligando isso às outras coisas que eu falei. As pessoas que elas conseguem enxergar sentido à vida delas são pessoas que vivem experiências de pertencimento no qual elas são aceitas por um grupo a partir de características delas. São pessoas que conseguem observar impacto positivo daquilo que elas fazem sobre outras pessoas. E são pessoas que conseguem descrever esses pontos como centrais na vida delas, e essa descrição ajuda a dar sentido a experiências significativas da vida delas. Isso é o viver com sentido. Então, viver com sentido não é só passar pela experiência de aceitação ou do serviço ao outro. É passar por isso e descrever de uma forma que tem esses efeitos que eu estou descrevendo. Ok. Só uma observação que a gente acabou de assistir a fala do Murilo. Eu acho interessante quando a gente fala de suicídio, que é uma coisa que aparece geralmente no discurso, é isso que ele falou da ideia do fardo, né? Porque o fardo, se você for pensar, é o oposto disso que eu estou chamando de serviço ao outro, no seguinte sentido. Se eu percebo que o meu comportamento ele traz um impacto positivo às pessoas, as pessoas que estão ao meu redor, isso me faz muito bem, isso me ajuda a enxergar sentido na minha vida. Se eu percebo que o meu comportamento traz um impacto negativo a essas pessoas, quer dizer, a minha existência, as minhas ações estão fazendo mal para outras pessoas, isso é tão pesado que me dá vontade de tirar minha própria vida. E geralmente é uma fala que aparece muito no discurso de pessoas que pensam em tirar a própria vida. Elas tipicamente acreditam que as outras pessoas ficariam mais felizes sem a presença delas, mesmo que elas sofram com o suicídio em si. E pelo contrário, as pessoas que acham, que enxergam que a vida delas tem um impacto positivo sobre pessoas, são pessoas que têm esses vários benefícios psicológicos que a gente está falando, né? Então, uma coisa que eu acho interessante a partir do momento que a gente fala do viver com sentido é que eu acho que a gente troca isso tanto do ponto de vista de valor pessoal, mas valor terapêutico, assim, como algo que guia os meus objetivos terapêuticos com os meus clientes. Eu acho que a gente troca um pouco a ideia da felicidade pelo viver com sentido. Porque existe uma ideia que é uma ideia que está em vários lugares da psicologia, tanto que é uma ideia que eu acho que é central à arte, é uma ideia que existe empiricamente mostrada na psicologia positiva, de que se eu estou tentando me sentir bem o tempo inteiro, eu vou me sentir mal. Se eu estou tentando fugir de qualquer sentimento ruim, eu vou me sentir pior ainda. Então, talvez o que a gente deveria estar buscando para a gente, para os nossos clientes, não é maximizar bons sentimentos e minimizar sentimentos negativos, mas é desenvolver habilidades que permitem que a gente dê sentido às experiências negativas, mas também dê um sentido mais interessante às experiências positivas também. Então, o que eu acho que acontece com uma pessoa que enxerga sentido na própria vida, dentro dos parâmetros que eu estou discutindo, é que ela não só está mais preparada para lidar com o sofrimento, mas ela também está mais preparada para atingir objetivos de longo prazo. Porque todo objetivo grande e longo prazo, por exemplo, você quer escrever um livro, você quer formar num curso, ou você quer construir uma família, sei lá, você quer ficar rico, enfim. Geralmente é um evento muito reforçador, muito distante, que no caminho para chegar até ele está cheio de problemas, cheio de sofrimento e cheio de coisas que não são tão reforçadoras assim. Então, por que algumas pessoas conseguem fazer isso e outras não? Não é por causa de autocontrole.
é porque algumas pessoas conseguem enxergar sentido nisso. Elas conseguem percorrer os passos até lá e ver que eles fazem sentido diante de alguma coisa maior que aquilo que dá sentido à vida da pessoa. Então, é mais ou menos disso que eu estou falando quando eu estou falando do viver com sentido. É um comportamento verbal que depende de um grupo social, mas depende também de um grupo social que modela esse comportamento verbal, né? Mas depende também de experiências da minha vida que são, em essência, sociais. São experiências de pertencimento e do serviço ao outro. Para fechar, eu acho que todo mundo aqui, talvez agora mais na pandemia, não necessariamente, mas enfim, todo mundo já sentiu a sensação de vazio, a sensação de uma vida sem sentido. E é engraçado que a sensação de vazio é diferente da sensação de tristeza, porque a sensação de vazio, eu acho que ela parece mais com a experiência da criança. É aquela coisa assim, eu estou conversando com meus amigos, eu estou alegre. Eu chego em casa, eu estou olhando para o teto, eu estou triste. Parece que eu não consigo enxergar uma continuidade naquilo que eu estou fazendo, ou enxergar algo no futuro que parece que vai dar sentido ao que eu estou fazendo. Então, todo mundo já sentiu isso em determinados momentos, e o que eu estou chamando, e esse vazio, ele é fruto da falta do sentido nos termos que eu estou discutindo aqui. Então, esse sentido, assim, vocês viram que até agora eu não falei quase nada de isolamento social, de fato eu não vou falar não, porque minha fala vai acabar em 2 minutos. Mas eu acho que a relação ela vai ficar implícita, e imagino que vocês estão conseguindo dar esse sentido para o que eu estou falando. Então, o sentido da vida, ou viver com sentido, ele é social em pelo menos 2 sentidos. O primeiro sentido é que as contingências às quais eu experiencio, que me permitem enxergar sentido na vida, são sociais, são contingências de pertencimento e de serviço ao outro. Eu me senti parte de grupos e eu senti que meu comportamento tem impacto positivo naqueles grupos. Isso me permite enxergar sentido na minha existência, e isso é social. E segundo, é o ambiente social que me ensina a descrever essas vivências de uma forma que permite que eu esteja equipado para lidar com experiências difíceis e significativas da minha vida, atribuindo sentido a elas. Essa atribuição de sentido, ela parte de contingências sociais. Então, o isolamento social nesse contexto, ele não é só uma coisa chata, eu estou triste porque eu estou longe das pessoas que eu gosto. Mas eu acho que um dos produtos deles, que eu acho que todo mundo está sentindo em algum grau, e de certa forma essas coisas que vão ser faladas hoje na JAC tem a ver com isso que eu estou dizendo, é um sentimento de vazio desesperador, eu acho que é um sentimento de fragilidade. Eu acho que todo mundo está passando mais ou menos por isso, um sentimento de vazio, de fragilidade, talvez a palavra que alguns já tenham usado, isso é falta de sentido, é uma falta do porquê, é uma falta do que esperar. É uma dificuldade de olhar para o que está acontecendo, por mais que você saiba que em algum dia no universo essa pandemia vai passar, não sei se daqui 1 ano ou 10, espero que 1 no máximo, mas é difícil enxergar, às vezes, encontrar dentro da gente a paciência de ter a tolerância a tudo isso, porque falta o isolamento social, ele não só deixa a gente desligar de coisas que são importantes para a gente, mas atrapalha a gente de dar sentido para tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Então, para fechar, geralmente eu acho que o Murilo teve essa preocupação na fala dele, eu pensei nisso, mas eu não vou fazer, que é ruim terminar falas num tom negativo, né? Tipo assim, é isso, tá tudo ruim, ok, vamos embora para casa chorar. Já estamos em casa, né? Vamos chorar em casa mesmo. Mas eu não quero terminar com minha fala com e aí, o que fazer? Eu acho que o que fazer, outras pessoas assim, né? Tem como lidar com o isolamento social mesmo em períodos de pandemia, mas eu não queria trazer uma solução simplista, um remedinho, uma técnicazinha para isso, não. Na verdade, a reflexão que eu queria trazer para fechar hoje, que eu acho uma reflexão extremamente importante quando a gente fala desse tipo de temática, de isolamento e os impactos dele, e eu acho que isso é muito pouco feita, a gente tem que pensar menos no coitado de mim que estou isolado socialmente, e qual que é o sentido da minha vida e o que isso tem a ver com as pessoas ao meu redor, mas eu acho que a gente tem que pensar mais em eu como alguém que faz parte da contingência social que gera sentimentos ou a falta desses sentimentos de pertencimento e de sentido na vida de outras pessoas. Eu acredito que um dos principais motivos pelos quais, aí eu vou pedir perdão da palavra, o mundo está tão fodido ultimamente,
E eu acho que esse fudido não tem só a ver com isolamento, porque eu acho que a gente está isolado muito antes dessa pandemia, é porque a gente está numa cultura muito intensa de autoajuda, que as pessoas elas estão tão preocupadas em que eu vou fazer para eu ficar feliz e onde eu vou encontrar o sentido da minha vida, que a gente esquece que a gente é uma parte integrante fundamental da felicidade, do sentido da vida de outras pessoas. Então, não vou dar essa resposta, mas eu queria que a reflexão ela fosse levada para esse lado. Qual que é o nosso papel na saúde psicológica, no sentido da vida e nos impactos do isolamento das pessoas que estão ao nosso redor. Ok? É isso. Obrigado. Acho que estourei 2 minutos do meu tempo, mas espero que possamos conversar um pouco. Imagina. Muito bom, Nicolau. Obrigado mesmo pela palestra. Assim, muito bacana os tópicos pelos quais você passou, também todo o repertório de RT, fazendo análises também um pouco mais clássicas, comportamentais, muito bacana. E esteticamente também a palestra é muito bonita. Muito obrigado mesmo pela palestra. E, Rubi, temos perguntas? Temos algumas perguntas. Também gostei muito do tom da palestra. Eu acho muito importante isso que tu pontuaste, Nicolau, sobre a questão do behavior age, né? Que não necessariamente a gente precisa se ater a todos os momentos para esse tipo de fala. Acho que esse tipo de vocabulário tem lugares específicos para acontecer e para a gente dialogar mais com a comunidade, a gente precisa saber flexibilizar o nosso discurso também. Então é muito bacana ver isso na tua palestra. Contudo, acho que as pessoas, justamente por a gente ter essa cultura de ter esses termos técnicos específicos, às vezes fica um pouco difícil acompanhar quando se fala de uma forma com outro vocabulário. Então, tem 2 perguntas aqui que eu vou, na verdade, compilar em uma pergunta, porque eu acho que elas se complementam, que é mais para esclarecer essa questão do que é o sentido da vida que está propondo na palestra e como que isso é operacionalizável dentro da análise do comportamento. Teve aqui a pergunta do Davi, que ele pergunta se o sentido da vida poderia ser entendido como uma operação estabelecedora. E tem uma pergunta do Matheus, que ele pergunta se o sentido da vida estaria presente no ambiente em que o indivíduo está inserido e nas consequências do seu comportamento. Então, operacionalmente, o que seria o sentido da vida dentro dessa tua proposição? Deixa eu tentar responder assim. Eu acredito que o que eu tentei fazer na minha fala inteira foi exatamente dessa definição operacional, mas como eu falei de muitas coisas, muitas ideias, talvez seja difícil condensar isso. Então, deixa eu tentar responder essa pergunta de uma forma mais pontual. O que eu estou chamando de sentido na vida nesse contexto, aí eu quero deixar claro que eu estou chamando isso. Eu acho que não, se vocês me pedirem a literatura para falar disso, eu não vou encontrar dessa forma. Mas o que eu estou chamando de sentido da vida é um comportamento verbal. O sentido da vida é um comportamento verbal, ou talvez uma classe de comportamentos verbais. O que caracteriza esse comportamento verbal? Ele é caracterizado pelo estabelecimento de relações entre eventos significativos da minha vida e uma ideia que essa ideia que talvez seja o que seja chamado de sentido na vida em contextos mais vagos, né, vamos dizer assim, de forma que essa relação permita que eu potencialize o efeito positivo de experiências são significativas para mim e amorteça o impacto negativo de experiências ruins, mas essa ideia, para ela ter esse poder, ela tem que se originar de contingências específicas, que são essas que eu falei, de aceitação e de pertencimento e serviço ao outro, que também eu imagino que tentei operacionalizar essas ideias, né? Então é uma cadeia de coisas, mas eu acho que a resposta simples do sentido da vida é um comportamento verbal. E eu acho importante bater nessa tecla, porque isso eu acho uma ideia importante e isso eu acho que é uma das principais diferenças da nossa visão para uma visão cognitiva. O comportamento verbal ele não é implícito. Não existe uma regra que eu sigo que não seja uma regra emitida. O comportamento verbal eu só controlo o comportamento se ele existir no mundo enquanto algo físico. Então eu só consigo ter esse impacto do sentido da vida em mim se isso está sendo falado. Eu preciso falar essas coisas comigo mesmo ou com outras pessoas, de preferência com outras pessoas, porque elas vão estabelecer um ambiente social para modelar esse comportamento. Não sei se respondeu. Acredito que sim, Nicolau. Obrigada. Tem uma outra coisa aqui, não é exatamente uma pergunta, mas acho que pode ser uma questão interessante, da Sara Rodrigues, que ela fala que no meio religioso cristão
se faz muito essa pergunta sobre o sentido da vida. Que ela viu que uma vez uma pesquisa dizia que uma pessoa religiosa poderia viver até 14 anos a mais do que alguém que não tem nenhuma crença religiosa, né? Então, como que funciona essa questão, por exemplo, do ambiente social das igrejas na construção desse repertório, desse comportamento verbal do sentido da vida? Já viste alguma coisa a respeito? Assim, acho que tem várias respostas que podem ser dadas a essa pergunta. Eu vou tentar dar uma resposta focando mais na igreja como uma instituição social do que na religião como um fenômeno pessoal, vamos dizer assim. Porque eu acho que quem conhece um pouco de história, uma coisa que é muito clara para a gente, na história do cristianismo, e do catolicismo principalmente, mas acho que de outras religiões cristãs também, mas que na história não está presente também, é que em grande parte a função social da religião é fazer com que as pessoas, e tipicamente pessoas menos favorecidas socialmente, elas tenham um maior grau de conformidade às experiências ruins da vida delas, vida sem vida. Problemas sociais, problemas de saúde, problemas financeiros, sofrimento de forma geral. É para deixar as pessoas mais conformadas com o sofrimento a partir da ideia de uma recompensa pós-vida. Então, essa ideia clássica, assim, não só de céu e inferno, mas de que Deus vai te recompensar, Deus vai te dar as bênçãos se você for uma boa pessoa, etc, etc. Isso é um discurso no sentido de uma categoria de comportamento verbal criado dentro de instituições religiosas que ajudam as pessoas a, diante de situações horríveis, que no caso da história do cristianismo eram situações impostas por determinados tipos de agências governamentais, né? Hoje não necessariamente, mas que as pessoas consigam lidar melhor com isso. Quando eu falo isso, tem um sentido bonito e feio, vamos dizer assim. O sentido feio é que é uma agência de controle, né? Tipo, você faz com que as pessoas reajam menos a algum tipo de contingência aversiva que é imposta a elas. Mas existe o lado bonito também, que tudo isso que a gente está falando de sentido, do ponto de vista positivo, vale para esse sentido religioso também. As pessoas conseguem lidar melhor com a diversidade da vida delas a partir do momento que ela encontra um sentido, que seja um sentido que tenha como origem um grupo religioso, que seja Deus vai me recompensar, enfim, mas eu acho importante dizer assim, não acreditando ou desacreditando em Deus, mas esse sentido ele só tem poder de controlar o meu comportamento se eu estiver inserido num grupo que vai fortalecer essa categoria de comportamento verbal. É o meu grupo que vai fazer com que eu me torne resistente às adversidades através desse discurso, não necessariamente o próprio Deus, vamos dizer assim. Uhum. Eu fiquei pensando aqui também, quando estavas pensando nessa questão da quarentena, né, quando falaste, deste uns exemplos assim do que as pessoas normalmente respondem quando são perguntadas sobre o sentido da vida, a questão profissional, é o meu trabalho, alcançar sucesso profissional, eu quero viajar e conhecer pessoas. E aí essa situação toda da quarentena em virtude da pandemia limitou bastante as possibilidades das pessoas, de quem queria viajar não pôde viajar. Muitas pessoas não tiveram a opção que a gente teve, por exemplo, de mudar o trabalho para home office. Teve pessoas que realmente tiveram que parar totalmente de trabalhar. E se o trabalho era aquilo que dava sentido à vida dessa pessoa, a quarentena veio tirar esse objeto da vida dela, né? E aí eu fiquei pensando no que você falou sobre como que, ao perder esse sentido da vida, as pessoas adultas o comportamento delas tende a se assemelhar ao comportamento das crianças, né? De ficar vulnerável a uma instabilidade emocional em virtude das coisas imediatas ali do ambiente. Fiquei pensando no quanto que isso se conecta com o que a Olivia estava falando mais cedo em termos de regulação emocional, né? Que ela deu ali os exemplos das técnicas que são pontuais para você reduzir sintomas que precisam ser reduzidos urgentemente, mas que esse processo de regulação emocional, ele é uma coisa construída de uma forma mais longa. Eu fiquei pensando quanto que isso se conecta justamente com o que estás falando, né, da questão do desenvolvimento desse comportamento verbal, que é o sentido da vida. Uhum. O que eu percebi, acompanhando as três falas que aconteceram hoje, né, e antes da minha, que eu já prevejo que vai ter a ver com as falas seguintes também, é que essa perda do sentido, ela tem impactos que passam por tudo isso, assim, de desregulação emocional, de depressão e suicídio, aumento de comportamentos compulsivos, aumento de consumo de álcool, de todas essas coisas.
Eu acho que o que eu tentei fazer na minha fala é elucidar um processo comportamental adicional que está por trás disso. É adicional, porque tem outras coisas por trás também que os colegas estão falando, mas eu sinto que, de alguma forma, essa regulação verbal. Porque quando a gente fala sentido na vida, o sentido não precisa ser só o sentido da vida, tipo, uma coisa que está por trás de tudo que eu faço, mas a capacidade de dar sentido às experiências de forma geral, assim, eu estou estudando muito hoje porque amanhã eu posso ter uma nota melhor, sabe? Não precisa ser o sentido da minha vida, mas o sentido de pequenas experiências de esforço e sofrimento. À medida que a gente vai perdendo isso, eu acho que o nosso comportamento, eu acho legal fazer essa relação com criança. A gente fica infantil mesmo, a gente fica compulsivo, a gente fica desregulado, a gente fica impulsivo, então eu acho que muita coisa se explica por isso. Eu acho que a gente ter vários sentidos, que não sejam tão grandiosos assim, mas vários sentidos para a vida. Isso poderia ser algo preventivo para a gente evitar quadros de depressão, de desregulação emocional? Então, por um lado, sim, mas quando você fala isso, fica parecendo que eu tenho a capacidade de eu inventar um sentido, sabe? Tipo assim, eu vou sentar no banheiro enquanto eu estou fazendo o número 2 e falar assim, deixa eu escolher um sentido para minha vida hoje. Acho que não é bem assim que acontece, justamente pelo fato de isso ter uma origem social. Então, acho que se eu fosse dar alguma orientação de caráter prescritivo, eu acho que eu incentivaria as pessoas a falarem mais sobre isso. E talvez, assim, se você tem dificuldade de encontrar sentido nas suas coisas, começar a perguntar para as pessoas como que elas estão dando sentido às experiências de sofrimento e conversar, fazer essa pergunta às outras pessoas, fazer essa pergunta a si mesmo, tentar falar disso com pessoas, porque eu acho que quando você faz isso, você insere o sentido na contingência social. E essa contingência social que vai dar poder para essa fala. Então, quanto mais você varia o ambiente social, mais você pode variar esse repertório também. Sim, com certeza. Isso aí eu acho que faz muito sentido. Eu tenho uma pergunta para fazer, Nicolau. Talvez essa pergunta ela seja um pouco integrativa em relação às palestras anteriores também, mas, por um lado, a Olivia falou bastante de desregulação emocional e o quanto que existem estratégias e motivos contextuais para isso. O Murilo falou também, e aí parte dos motivos contextuais seriam as invalidações, lá na palestra da Olivia. No caso da palestra do Murilo, aí a gente teve também dados muito interessantes sobre a ocorrência do comportamento ou de crises suicidas, e um dado relevante, tocado por ele algumas vezes, tem a ver com a conexão social entre as pessoas. E aqui você falando do ganho de sentido da vida por meio da nossa comunidade verbal, por meio do quanto que a gente está conectado às pessoas. De uma certa maneira, é possível dizer, portanto, que, pensando agora em prescrições, né, foi um pouco esse o mote da sua última resposta, dá para dizer que, prescritivamente, uma forma de prevenir suicídio, mais regulação emocional, mas principalmente a perda de sentido da vida, tem a ver com um maior desenvolvimento e treino de habilidades sociais junto à nossa comunidade mais próxima? Eu acho que eu vou pedir para você reformular só essa perguntinha final, porque eu não sei se eu entendi exatamente. Vou refazer, acho que não ficou muito claro mesmo. Então, no final das contas, uma forma de lidar com o risco de perda de sentido da vida para as pessoas, de forma geral, seria a gente, como psicólogos, ou como parte das agências de controle, vamos dizer assim, a gente se preocupar mais com treinos de habilidades sociais para que as pessoas, então, sejam mais encorajadas e acolhidas ao falar sobre o sentido da vida e, dessa maneira, proteger contra a perda de sentido. Treinos de habilidades sociais contra, vamos dizer, como uma precaução contra a perda de sentido na vida. Eu acho que eu entendi melhor, mas da forma como você me perguntou, eu fico meio assim, porque sempre que eu penso em treino de habilidade social, eu penso em treino de assertividade. Então, treino de expressar desejos, expressar incômodos, fazer pedidos. E eu acho que, por um lado, é plausível a gente dizer que esse diálogo que passa pelo sentido da vida, ele envolve habilidades sociais, mas eu acho que são habilidades sociais muito específicas. Então, uma pessoa que ela dá conta que é uma pessoa que talvez você olharia para ela e chamaria ela de socialmente habilidosa, ela não necessariamente é uma pessoa que vai ter esse equipamento verbal, sabe?
habilidade de dar sentido. O que eu pensaria, assim, talvez como um pré-requisito. As pessoas que elas são muito inábeis socialmente, elas vão ter dificuldade até para acessar um ambiente social que permitam elas que tenham esse tipo de diálogo, que é um diálogo que eu acho que tem um nível de profundidade maior. O que eu penso, assim, que eu acho que você tentou pensar assim, isso pode ser feito através de uma intervenção. Eu penso que na psicologia positiva existem intervenções voltadas para isso, mas são intervenções não sociais, que são, por exemplo, você pega uma pessoa que passou por uma experiência traumática e fala assim, como seria a sua vida hoje se você não tivesse passado por essa experiência ruim? Aí a pessoa, às vezes, assim, pela pergunta, ela é forçada a pensar que, de alguma forma, aquela experiência traumática ajudou ela a construir algo positivo na vida dela. Porque esse é o tipo de relação que a pessoa que vê sentido na vida faz. Eu tive um sofrimento, mas esse sofrimento me ajudou a ser uma pessoa melhor. Então, você pode ajudar as pessoas a fazerem essas relações através de perguntas estrategicamente colocadas. Mas essa não é intervenção social. As pessoas fazem isso por escrito através de diários. Então, talvez o que daria para fazer um meio termo entre treino de habilidades sociais e isso é criar uma dinâmica assim, desse tipo de pergunta e de diálogo, mas entre pessoas. Que eu acho que faria muito mais sentido, porque são as pessoas que vão validar o que a gente vai falar e que vão dar carga, eu acho, para o nosso comportamento verbal, sabe? Por isso que, às vezes, a gente estabelece relações que não fazem sentido para a gente. Não fazem sentido para a gente porque não tem um ambiente social que reforçou aquilo como algo válido do ponto de vista das relações sociais. Então, acho que dá para pensar numa coisa com cara de treinamento de habilidade social, sim, mas não dessa forma como treinos de habilidades sociais são tipicamente feitos. Não necessariamente assertivas. Legal. Uma última pergunta aqui, agora começou, pensei outra coisa aqui com o que você acabou de falar. Então, de certa maneira, daria para dizer, Nicolau, que no ambiente invalidante, onde, de repente, eu tenho poucos motivos ou pouco contato com uma comunidade social que esteja treinada a validar o que eu tenho a dizer sobre o sentido da vida, para mim, no caso. Isso, portanto, gera um risco maior mesmo, não só pegando lá na Olivia, de desregulação emocional, pegando no Murilo, de suicídio, mas também gera um risco maior para a perda de sentido na vida. Sim, com certeza. Eu acho que talvez não só perda, mas a pessoa num ambiente invalidante, ela vai aprender a fazer relações que controlam o comportamento dela de uma forma meio bugada, assim. Porque você vê que muitas pessoas que foram muito invalidadas, não é nem que elas agem de uma forma totalmente impulsiva e sem sentido. Elas explicam o comportamento delas, só que quando elas justificam o que está por trás, elas falam coisas que talvez para uma pessoa, agente terapeuta, que talvez não foi tão invalidado assim, ou conseguiu superar isso de alguma forma, a gente acha aquilo que não faz o menor sentido, sabe? Talvez a gente interprete como uma falta de autoconhecimento, enfim. Mas essa pessoa tem regras e tem parâmetros pelos quais ela guia a ação dela que não faz sentido, não só para a gente, mas para ela. Por isso que às vezes ela está falando uma coisa, o comportamento dela está totalmente discrepante daquilo que ela está falando. Mas isso acontece porque ela viveu num ambiente que talvez, por não ser capaz de validar falas que são mais pessoais, mais sensíveis ao comportamento da pessoa, aquilo que ela está fazendo e sentindo, acabaram invalidando algo que era mais dela e gerando um padrão de comportamento verbal muito desconectado da realidade. Super bacana, interessante. Tem mais alguma pergunta, Rubi? Não. Perguntas já finalizamos. Legal. Então, Nicolau, a gente queria te agradecer novamente aqui pela sua participação, muito bacana, discussões assim, interessantes, o pessoal que está no YouTube falando muito bem da sua palestra, falando assim, poxa, então tem que gravar, tem que deixar registrado, um sinal assim de que realmente fez sentido para a vida das pessoas, o que você falou, de uma certa maneira. Então, obrigado mesmo pela sua participação, aceite o seu convite, a gente também fica muito grato a você. Eu agradeço. Legal.